Pop TV, o popular na rede. Olá, pessoal que acompanha aí o Popular nas redes sociais. A gente está aqui na redação do Jornal Popular recebendo a secretária de Educação, Adriana Palmieri, para fazer um bate-papo aí sobre este primeiro semestre da rede municipal de ensino aqui de Araucária. Como vocês sabem, está chegando julho, está chegando férias escolares e é momento, né, Adriana, sempre de fazer uma avaliação. A gente sabe que lá na SMED, a gente sabe que a educação precisa de uma avaliação contínua, diária, e acho que este é um momento adequado. Como é que foi esse primeiro semestre lá para a educação, para a SMED, todas as unidades de ensino, sejam elas CMEI, sejam elas SEMAI, sejam as escolas? O que dá para a gente falar aí desse primeiro semestre da educação em Araucária? Todos que nos acompanham pelo Jornal Popular, é sempre uma grata satisfação estarmos aqui levando informações, ações efetivas que a Secretaria de Educação vem executando ao longo deste primeiro semestre de 2023. Realmente estamos aí findando esse ciclo de estudos no meio do segundo trimestre para os alunos do ensino fundamental e para a educação infantil o primeiro semestre como um todo. Então aqui nós já temos o nosso recesso escolar a partir do dia 8 de julho, né? E durante esse primeiro semestre, como todos os semestres da educação, são dinâmicas diferenciadas. A partir do momento que nós estamos inseridos dentro do ambiente educacional, precisamos entender que precisamos trabalhar pela criança e para a criança. Então, a cada momento e a cada tempo, pensar no indivíduo. O porquê estamos aqui enquanto profissionais de educação e para que estamos aqui. Que sociedade estamos formando, que futuro estamos atingindo, né? Porque nós, enquanto profissionais de educação, somos aqueles que somos os únicos que tocamos no futuro desse país. Afinal de contas, nós somos aqueles que somos os grandes mestres que estamos lá no dia a dia das nossas crianças, que estamos avaliando e olhando. Foi um semestre complexo, com certeza, como eu falei, a olhar cada indivíduo nas suas peculiaridades e especificidades, a gente tem que entender que é mexer com situações que muitas vezes os próprios pais, por não ter conhecimento, não sabem que a sua criança precisa de um apoio, de um suporte, de um contexto diferenciado. Então, fica aí a nossa demanda enquanto Secretaria de Educação, que é buscar sempre esse engajamento junto à sociedade, uma rede de apoio para que os nossos cidadãos, os nossos estudantes, crianças, estejam a cada dia dentro de um contexto social mais saudável. Você sabe que, enquanto Secretaria de Educação, tivemos 2 episódios muito tristes no nosso país, referente à questão da segurança, né, de invasões dentro do espaço escolar, espaço esse que são instituições que para toda a sociedade é visto com muito carinho, porque são espaços consolidados socialmente, né? Então a gente sabe que família, igreja, escola são tripés para a sociedade. E atualmente a gente percebe que a família, a gente tem tido mudanças muito grandes, as igrejas também. E a escola, ela permanece como um eixo centralizador de toda a situação da sociedade. Recentemente estivemos aí no mês de junho todo, em várias festas juninas, e o movimento que a cidade teve nesses processos, né? O engajamento das famílias, das pessoas nos bairros, por estarem dentro de um espaço. E não era uma festa, aí vai todo mundo para aquela festa, não. Todo o bairro estava tendo. Então, assim, a gente percebe o pertencimento, o que a escola faz no seu papel. Então, acho que o maior desafio que nós tivemos no ano de 2023 foi essa mudança, essa quebra de paradigma, que espaço pertencemos, que é um espaço social, visto com muito carinho por todos e todos passamos por bancos escolares. E a gente tem que estar fechando portas para a sociedade, por conta de questões de invasão. Então, esse é o maior desafio hoje que eu posso perceber enquanto 2023. Lógico, temos situações de crianças de apoio, situações de estruturas que estamos ainda em organização de mudanças, reformas, mas isso tudo é muito trabalhado com as famílias no contexto de pelo melhor. Então, a gente está fazendo esse processo, é difícil nesse momento, mas é pelo melhor. Então, tudo que está acontecendo na Secretaria de Educação é porque a gestão do prefeito Issan faz a gente se movimentar, né? E nesse movimento de fazer acontecer, acaba que temos que entender que a criança é um sujeito que também está em movimento. Então, a gente tem aí o Projeto SMED de Movimento na Comunidade, que é esse pertencimento de estar indo nos espaços escolares, conversando com as crianças e
não gosto muito de usar essa palavra, mas vou usar o empoderamento dessa criança, que ela precisa mostrar para o seu pai que chuva, frio, não é dia de faltar na escola porque está chovendo, porque está frio. Eu brinco sempre com eles. Chuva e frio dá atestado? Não. Eu falei, então quem dá atestado é médico. Você só pode faltar na escola quando for ao médico. Já tem sábado e domingo para descansar. Você faz falta na escola. Então, acho que a questão da segurança foi um divisor de águas que eu, em toda a minha função gestora, não só do município de Araucária, mas de outros municípios, me deparei como bastante desafiador. E também a questão das frequências das crianças. Crianças fora da escola não é legal. Criança faz falta. Se você falta, você faz falta. Sobre essa questão de segurança, sobre essa questão da frequência, esses índices, eu sei que vocês acompanham, a SMED, a equipe pedagógica de cada escola acompanha de maneira micro, digamos assim, a SMED acompanha de maneira macro, mas é uma problemática hoje na rede, a gente tem um problema, está tendo problema muito de crianças faltando, como é que é isso? Peculiaridade. Qualquer gripe, qualquer situação de resfriado, a criança se ausenta. E o problema não é se ausentar, desde que tenha justificativa. O que importa é que os pais olhem para os seus filhos, que eles são responsáveis. A gente tem aí legislação do abandono intelectual. Então, eu resolvi ter filhos. Então, quando resolve ter filhos, a gente tem que entender que eu estou criando um cidadão para a sociedade, e esse cidadão ele precisa de orientação. Ele precisa do quê? Ele precisa de contexto. E ao precisar de contexto, de viver em sociedade, ele tem responsabilidades. E se eu, enquanto pai, enquanto mãe, ou aquele responsável legal, não olho para o meu filho, que ficar debaixo da coberta no friozinho é mais gostoso do que ir para a escola, ou porque está chovendo, eu estou criando um jovem, ou possibilitando situações que o jovem lá na frente não vai querer trabalhar, não vai querer se desenvolver com outras situações que exigem nele uma responsabilidade. Então, o que a gente pede para a Secretaria de Educação é que juntos a gente forme uma rede de apoio. E desde os bebês, sabe, Valdir? A gente teve uma situação ali. Anualmente a gente tem zerado as filas de espera por vagas em creche, de 0 a 3 anos, só que a gente tem todo um planejamento. Então, assim, a gente não deixa salas ociosas para o ano seguinte. Então, o que acontece? Estamos aí no movimento de muitas construções, é por isso que a gente fala, SMED movimento sempre. E as crianças e os pais que precisam da vaga de creche, eu tenho uma lista. E aí eu vejo muitos pais que não levam seus filhos por conta de chuva e por conta de frio. Então, assim, não é motivo. Se a criança não está doente, ela tem que ter uma responsabilidade. E a responsabilidade, o bebezinho não vai sair de casa para ir para o semente. É o pai e a mãe que tem que levá-lo. A mesma coisa a criança, que é a responsabilidade do pai e da mãe. Então, assim, o que a gente pede enquanto Secretaria de Educação, e como você fez a pergunta, Adriana, é uma coisa corriqueira, é algo que acontece sempre. A pandemia trouxe essa situação para nós muito forte. Já primeiro ano, por exemplo, não reprova. O primeiro ano na rede municipal de ensino, em todas as redes, não reprova, porque a criança está em fase de aprendizagem. A única forma que a criança reprova no primeiro ano é por falta. E eu vou te falar, a gente teve muitas faltas no ano passado e muitas reprovas no primeiro ano. Então isso nos entristece, porque a gente tem um professor, a gente tem professor auxiliar, a gente tem suporte, a gente tem várias situações para atender as crianças, a gente prevê orçamentariamente uma situação, contabiliza a alimentação de acordo com o número de crianças, né, o transporte, tudo é orçamentário dentro da Secretaria de Educação, tudo é números, né? E aí, enquanto SMED, a gente tem olhado para além do número, sabe? Para discutir gestão, a gente discute número. Mas eu, enquanto gestora da Secretaria de Educação, eu tenho que olhar a criança. Então, os meus professores, quando eles vêm reivindicar alguma coisa, não é por questões de reivindicações específicas em relação a outras demandas que não necessariamente é pelo olhar para a criança e pela criança. Então, o que eu peço aos pais e aqueles que nos acompanham nesse momento é esse engajamento. Se a gente quer uma sociedade que não se depare lá na frente com situações como a gente viu em Santa Catarina ou em Cambé, minha amiga secretária de Educação passou recentemente, os nossos prefeitos aí estão aí lutando com essas demandas. A gente tem um valor limitado de recurso financeiro orçamentário. Quando a gente manda, e aí, quando a gente tem lá o orçamento do ano,
é importante destacar que a gente não prevê situações como essa. E quando acontece, a gente tem que fazer todo um remanejo, dialogar junto com a gestão, com o governo, e aí, lógico, o secretário de Segurança Pública, o Lincoln, o prefeito, tem sido um balizador diferenciador ali para mim, para ajudar muito nessas demandas, porque eu não sou técnica e especialista em segurança. O que a gente faz é ouvir os pais e tentar entender. Então, nesse contexto, as faltas hoje, para mim, deixo aqui como um chamamento, sabe? Para que a gente olhe as faltas dos nossos filhos e responsabilize, porque a coberta é gostosa, a chuvinha, o frio, mas assim, a gente já tem o sábado e o domingo para descansar, a gente já tem os feriados, os recessos, e agora teremos aí 2 semanas, a partir do dia 8 de julho, né, de recesso escolar, que as crianças vão ter 10 dias em casa. Adriana, isso é bem importante, uma colocação que a Adriana fez, que eventualmente o pai, a mãe, a comunidade escolar não tem essa leitura, né? Que é a leitura de que a educação não tem preço, mas a educação tem custo. Então, quando você planeja a manutenção de uma rede, se uma sala tem lá 20, 15, 30 alunos, é pensado merenda para 30 alunos, é pensado transporte escolar para 30 alunos, é pensado professores para atender aquela demanda, é pensado o professor auxiliar para atender, toda a estrutura para atender. E a partir do momento que o pai ou a mãe, o responsável, entende que, não vou encaminhar meu filho hoje para o canto de A, para o canto de B, é recurso público, é recurso dele, de certa forma, né, que está sendo, digamos, mal utilizado, porque a estrutura tem que ser pensada, né, e é óbvio, né, para cada pai, para cada mãe, o filho mais importante é o dele. Mas quando a gente fala em estrutura de educação, a gente está falando de uma estrutura para 20 mil pessoas, 20 mil serzinhos, digamos assim, né, Adriana? Hoje a gente tem ali na rede aproximadamente 18 mil, quase 19 mil estudantes. Tá, quase 19 mil crianças e estudantes. Fora eles, nós temos também a questão dos profissionais, né? Então, hoje a nossa rede de ensino, ela conta com profissionais de excelência, profissionais que estão diariamente em prol da criança, desenvolvendo o seu trabalho, e nesse sentido, o que a gente conta sempre é com esse apoio da família, porque não adianta, não tem como a professora... não. As crianças, elas precisam estar, e não, é aquilo que eu falei, não tem como o bebê sair andando e ir para o CMEI, não é verdade? Então, o importante é que os pais sejam responsáveis, e para isso tem punições, inclusive, né? O abandono intelectual é crime. Então, é crime, e assim, ou você tem filho e tem com responsabilidade, porque é difícil a gente conduzir tudo isso, aí busca ativa, a gente tem equipe para busca ativa, a gente tem equipe para chamar o Conselho Tutelar, aí envolve o Ministério Público. Então, todo esse contexto acaba gerando isso que você acabou de falar. Recurso público, que deveria estar sendo gasto para uma função, acaba que a gente conta que aquela criança deveria estar no espaço escolar e ela acaba não frequentando. E, Adriana, quando a gente fala também na questão da educação, desse fechar de primeiro semestre, a gente, obviamente, as crianças vão ficar 2 semanas em casa, os pais, eventualmente, é óbvio que o objetivo principal da instituição de ensino é o ensinar e tal, mas também é inegável que a escola também acaba sendo um espaço em que os pais deixam suas crianças, digamos assim, num local seguro em que eles confiam, para que eles também possam trabalhar, para que eles possam levar o sustento, né, para a sua casa. Então sempre tem aquela preocupação assim do pai que eventualmente não conseguiu se organizar, isso principalmente em CMEI, né? Na escola normal o pessoal acaba, sempre foi assim, sempre vai se organizar. Como é que está sendo pensado isso para as férias? Vai ter os CMEIs polos? Como é que foi isso? Nós conseguimos finalizar semana passada, fechamos em matrículas 190 crianças que os pais solicitaram, que precisam desse aporte, né, desse apoio. Nós faremos o CMEI Polo, será o CMEI Jardim do Conhecimento, aqui no Central, então fica uma área de fácil acesso para todo mundo, né? Todo mundo conhece o CMEI. Então, nós vamos ter ali essas 2 semanas, exceto o primeiro dia, que aí é o dia que a gente tira para organizar, discutir, conversar com os profissionais, porque eles não se conhecem.
Eles virão de outras unidades educacionais para estarem ali acompanhando o atendimento. Não é um atendimento pedagógico, tá? Porque, assim, esse período é um período para a criança descansar. O ideal seria estar com a família. Como a família não consegue, nós, enquanto Secretaria de Educação, faremos essa possibilidade dos pais terem esse espaço estruturado para atender, predominantemente de 0 a 3 anos, tá? Então, por que eu falo de 0 a 3 anos? Porque a gente não tem matrículas para crianças maiores. Então, os pais que têm bebês, infantil 1, 2 e 3, estes sim terão ali esse espaço e já fizeram as matrículas. Então, as unidades educacionais receberam os seus malotes, todas as quintas-feiras a gente tem os malotes da Secretaria de Educação, pedimos para informar os pais por meio de bilhetes, e logo em seguida a Secretaria fez esse chamamento e nós é que fazemos essa triagem. Então a gente tem várias situações, até porque é isso que você falou, são 190 crianças que estão organizadas para virem. A gente organiza toda uma equipe para atender 190 crianças. A gente usa do nosso recurso para comprar alimento para 190 crianças. E aí, simplesmente, o que acontece? Você vai ver a frequência, é 100 crianças, 80 crianças. E assim, no meu ponto de vista, pai, se você precisa, sim, ok, eu não tenho com quem deixar. Agora, se você tem com quem deixar, e aí, de repente, eu vou fazer só para garantir. Não é assim. Então, é isso que você falou. A gente tem que pensar na Secretaria de Educação não apenas como vou ter o atendimento do meu filho, que é meu direito. Não. Preciso de responsabilidade, porque eu também preciso garantir que o meu filho está aprendendo comigo a ser uma pessoa responsável. Sim. Adriana, a gente estava falando, você até fez uma abordagem ali com relação. A gente sabe que Araucária lá em 2015, antes disso, 2009, 2015 foi o julgamento disso, né? Mas a gente teve uma pressão firme do Ministério Público da Infância lá no início da década ali de 2010, tal, inclusive com uma ação, com obrigação de fazer, tal, tudo, para que o município zerasse essa fila de vagas em creche, que era algo absurdo no município. Felizmente, desde 2017, houve aí digamos assim, uma força-tarefa mesmo para construir aí dezenas já de CMEs e também de outras reformas tal para zerar. Chegou um momento que, de fato, essas vagas geraram. Hoje a gente não tem, zeraram. A gente não tem uma fila gigantesca de crianças aguardando, mas acredito que tem crianças nascendo todo dia. Então, não é também algo que vai zerar, vai ter um dia que vai chegar, está zerado. E também não tem como falar assim, não, tem vaga sobrando, porque vaga sobrando é a gestão não sendo adequada, porque é recurso público, recurso todo sendo utilizado de maneira inadequada. Como é que está essa situação hoje? Como é que está a questão da fila das creches, da fila dos CMEs? Como é que está isso hoje? Vamos lá. Primeiro, constitucionalmente falando, a gente sabe que toda criança tem o direito ao ambiente educacional, à educação como um todo. É assim como outros direitos. Então, o que acontece? Quando a gente lá em 2018, que eu cheguei aqui no município, como você bem disse, em 2017, ali com o professor que já estava secretário, o ISAM ele fez um investimento muito massivo na educação infantil. Né? Então, nós construímos 15 CMEs novos e foi feito 7 ampliações. Então, só ali a gente já deu um boom que não existia. Então, a Araucária, por muito tempo, ficou de lado a educação infantil. Isso é fato. Né? E quando eu cheguei em Araucária, em 2018, o que a gente observou? Que a meta do Plano Nacional de Educação, a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que era todas as crianças de infantil 4 e 5, era a idade obrigatória, desde 2016. E existiam crianças, mesmo com a minha chegada, que ainda não estavam sendo atendidas. Então, ali em 2016, logo no comecinho de novembro, ali, quando eu cheguei, a gente matriculou todas as crianças, atendemos e zeramos o infantil 4 e 5. E alguns pais sempre nos questionam, mas é meio período, né? Tem que dizer que não foi a gestão do ISAM que fez meio período infantil 4 e infantil 5. Isso vem de 2014. Então, eu não sei quem era o prefeito da época, mas em 2014 foi feita essa medida em Araucária. E existiam muitas casas locadas
né? Então, hoje, a Araucária, com todas as construções, melhorias feitas que foram significativas historicamente falando, nunca eu vou te dizer que eu brinco muito com o Issam e falo para ele que ele é o melhor prefeito da educação do Brasil, em termos de trabalhar com ele, lidar com ele para conseguir as coisas para a educação, e eu tenho certeza que tem muitas pautas que são postas para ele que ele gostaria de falar sim para mim se ele tivesse condição. Para falar a verdade todas. Porque sempre que eu peço qualquer coisa para ele, vamos ver se dá, Adri. Então, assim, o que eu tenho que te dizer? Hoje a Araucária está numa situação muito mais confortável. Nós temos, sim, o CEMEI Vila Angélica, que é casa alocada. Neste espaço, nós já estamos em construção de um novo CEMEI, do Vila Angélica, ali próximo à Escola Leixo, do ladinho do Terminal Vila Angélica, dá para ver do terminal a obra do CEMEI. Este CEMEI ele vai abraçar o Vila Angélica e o Vitório. O Vitória era uma antiga escola, de primeira ou quarta série na época, e agora será a gente não sabe ainda o que será esse espaço antigo, mas depois da construção do CEMEI Vila Angélica, os dois irão juntos. Nós temos também uma casa alocada, que é um sobrado aqui, o Jardim das Araucárias, e este está bem adequado, está com corpo de bombeiros, vigilância sanitária, então a gente não tem interesse de mexer nele, até que a gente tenha uma situação confortável de crianças em lista de espera. E aí nós temos o espaço do CEMEI Costeira, que era um antigo hotel. Então nós estamos ampliando o CEMEI Verônica Paniquerá, já está em plena execução as obras ali, e ali nós queremos também levar essas crianças que estão no CEMEI Costeira para este espaço. Então aí a gente vai ficar apenas com o Jardim das Araucárias. E outra meta que a gente quer zerar é as partes de madeira. Isso é aí eu vou destacar aqui a Secretaria de Planejamento, né, que a todo momento me ajuda, Adriana, vamos pensar nas escolas de madeira, vamos pensar. Então o Nadir era uma situação, já está em construção, está gigantesca a obra, a gente precisa que essa obra termine até o final do ano. E também agora a Escola Elvira, que é uma das escolas que já está no escopo da Secretaria de Planejamento, que eles já estão trabalhando. Então, a fila de espera hoje nós temos uma quantidade razoável, não é muito grande, mas é de 0 a 3 anos. Por que eu falo do Plano Nacional de Educação? Porque a meta 1 do Plano Nacional a gente já atendeu. Tanto todas as crianças de infantil 4 e 5, assim como 50% minimamente de 0 a 3. Então hoje a gente já está além. Então, o que acontece? Como eu falei, em dezembro do ano passado a gente zerou. Todo ano a gente zera, porque a gente se organiza para zerar a fila todo ano. Então, só que aí nascem crianças e algumas mães que tinham uma situação diferenciada, não vou colocar meu filho no cadastro. Porque hoje 3 e 2 Audiclay, é incrível, tem 10 crianças, 7 crianças na lista de espera. O que a gente tem muita criança é bebê. E aí é onde a gente conversa muito com os pais. As crianças que são bebês e que precisam do CEMEI, ok, precisa de verdade, né? Porque o que acontece? O bebezinho, ele vai ficando doente, né? Então a gente tem que conversar muito com os pais, porque só vai poder ter falta se tiver testado. Então não adianta, tá com uma febrinha, vou deixar com a avó. Então aquela mãe que precisa, ela precisa. Aquela mãe que tem com quem deixar. Então assim, hoje a nossa fila de espera é uma fila que não é obrigatória. É uma fila de espera que a gente tem, e de 3 e 2, e vou te falar, 3 e 2 que a gente tem é região tipo Capinzal, interior. E é bem engraçado isso, porque não é na região central. A maioria é no interior. Então, se você baixar hoje lá na nossa lista de espera, você clica em cima da criança, porque não tem o nome da criança, né? Por conta da idade, são menores de idade, mas o nome do pai está ali do ladinho. Você coloca lá, primeiro lugar Capinzal, Maria Arlete. E aí, lógico, regiões que são mais monções, tipo industrial, Califórnia, que aí a gente constrói, e ainda não deu conta. Mas assim, de modo geral, Araucária, perto da região metropolitana, tá muito bem. E todos os dias a gente recebe crianças de fora também, tá? Então, crianças da rede privada vindo para nós, assim, demais. E crianças vindo também de regiões de fora, de estados de fora, né? Dentro desse, isso é importante também, que é uma evolução, né, que acabou com infelizmente houve um tempo passado que havia muita politicagem na questão de vagas em creches. Infelizmente acabava sendo uma moeda de troca, né, política. Hoje essa lista é pública, né, qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer pai
pode consultar lá pelo site da prefeitura ali essa lista de espera, né? Não vai consultar um nome, obviamente, né, quando lei geral de proteção de dados, e também por conta de estarmos falando de crianças, né, menores de idade, mas lá é possível consultar essa lista, né? Sim. Aí os pais também, às vezes, nos questionam, ele está no primeiro lugar na fila. Não está o CMEI, porque eles têm a opção de colocar vários CMEIs, né? Então, o que a gente pede para o pai? A gente tem uma instrução normativa que fica ali no mesmo lugar onde eles fazem o cadastro. Tem uma instrução normativa que fala sobre a pontuação. Então, o que é essa pontuação? Por exemplo, crianças que têm alguma necessidade, crianças que são de questões de vulnerabilidade. Essas crianças, elas têm uma pontuação melhor para ficar numa lista de espera mais, digamos assim, antecipada. Então, às vezes, você está em primeiro lugar hoje, aí amanhã você vai olhar, você está em 12º. De repente, veio uma família de 3 irmãos, sabe? E aí, vira isso todo dia, o sistema vai mudando. E a gente tem um número do IPM, que isso é muito bacana, que a Secretaria de Planejamento organizou para nós, e esse número do IPM é que vai gerando esse processo, que vai nos acompanhando periodicamente. Então, o que eu consigo afirmar com os pais? Nenhuma criança fica de um ano para o outro na lista de espera, exceto quando, por exemplo, o teu filho, Valdeclei, você pediu lá infantil 2, no CMEI Teresa de Benguela, que fica ali no Arvoredo. Aí, ou você quer lá no Califórnia, ou você quer ali a região, né? Ou no Alice Montresol, que é industrial. O que acontece? Saiu para você, esse ano, saiu para você no Alice Montresol, que foi uma das suas opções. Aí você fala assim, não quero. Porque meu filho tem 2 anos, eu tenho quem deixar. Aí você vai para uma fila de recusa, tá? Tem uma fila de recusa, e aí essa criança ela vai ficar, porque não é idade obrigatória ainda. Então, às vezes os pais falam assim, eu deixei meu filho há mais de 1 ano. Então, você vai olhar o histórico, é assim, você já ofereceu uma das 3 opções para o pai, e o pai recusou, e aí ele ficou numa fila de recusa, mas sempre aquela fila de recusa é olhada antes do que a fila que está online ali na hora. Por quê? Porque aquela criança, ela pediu antes. Então, se tiver na pontuação, tá? Então, tem toda uma organização dentro da Secretaria de Educação para esse contexto. Então, não existe criança que pediu vaga há mais de 1 ano, que não foi oportunizado uma vaga para esta criança, dentro do perímetro, do limite de quilometragem, tudo certinho, mais próximo da residência. E crianças de 0 a 3 anos, a gente não leva de transporte, nem de 4 e 5. O que a gente só pode levar crianças a partir do momento, e só na região do interior, que a criança possa usar o cinto de segurança. Então, é da região do interior, essa criança ou o pai leva, ou tem que esperar fazer a idade ali do... Para entender, então, hoje o pai ou a mãe, o responsável quando vai fazer esse cadastro, ele tem lá opções lá, prefiro o CMEI X, depois, se não der certo no CMEI X, pode ser o Y, pode ser o Z. E conforme for surgindo e for mexendo na lista, lá é oportunizado para ele nesse CMEI. De repente apareceu o primeiro vaga no CMEI 3 ali, no X, no Z que ele escolheu. E ele está na frente. Ele está na frente, ele vai para lá e fala assim, não, vai dar meio longe da minha casa, então eu não quero, vou continuar deixando com a vizinha, vou continuar deixando com o pai. Que eu ainda quero a primeira opção. Ainda quero a primeira opção. Então ele vai para uma fila de recusa. Vai para uma fila de recusa porque foi oferecido para ele, foi ofertado dentro do que ele pediu. Vai para uma fila de recusa, só que essa fila de recusa, ela a todo momento ela está sendo ativada, ela está sendo olhada. Então a gente sempre vai e conversa com esse pai. Pai, agora surgiu. E assim, gente, o espaço ele é limitado. Você tem 15 crianças matriculadas, ou 12 crianças matriculadas, ou 18 crianças matriculadas dentro de uma unidade. Para aquela unidade abrir mais uma vaga, precisa que aquela criança mude, alguma coisa acontecer para que aquela criança saia. Então, assim, dentro das minhas limitações, eu tenho tentado fazer o meu melhor, com pouco que eu tenho, ou com muito que eu tenho, que diz que o meu orçamento é maior, né? Maior. Mas, assim, mesmo que seja, nós temos desse orçamento uma fatia que é gigantesca, que é para folha de pagamento, que os nossos profissionais precisam dessa valorização. Nós temos uma parte que é para manter o ensino, que é água, luz, telefone, todas as reivindicações, material escolar, tudo o que precisa para uma unidade educacional funcionar. E nós temos também os sonhos, que o ISAM combina muito comigo dos sonhos. A gente quer ousar todo o tempo. Então, quando a gente fala em segurança
Em cultura de paz, o pessoal do Estado vem me procurar essa semana para conversar sobre algum projeto, alguma dinâmica, alguma situação que possa estar trabalhando também com eles, que a Secretaria de Educação dê esse suporte. A Secretaria de Educação não trabalha só com a rede municipal, a gente todo o tempo está contribuindo com a chefia, no nome da professora Eliandra, tentando buscar situações estratégicas. A gente precisa de cidadãos melhores. E tudo começa quando a gente não deixa a criança faltar na escola. Então, a nossa conversa toda, se você perceber, ela gira em torno disso. Porque a partir do momento que eu não deixo meu filho faltar na escola, eu percebo se ele tem um transtorno de conduta, eu percebo se ele precisa de um suporte, eu consigo observar e agir com ele em situações que pode estar deixando ele numa situação de bullying lá na frente. Às vezes uma nutrição, uma situação de desnutrição, obesidade infantil. Às vezes numa alimentação, tem crianças que não se alimentam e ficam 8 horas na escola. Então, como fazer com que essa criança aprenda a se alimentar? Porque tem a questão do autismo, né, que eles têm uma sensibilidade para a alimentação. Então, nesse contexto todo, quando você fala da cultura de paz, é o que você queremos. O que o ICE quer, o que os nossos vereadores querem, os nossos secretários querem. Então, que a sociedade seja mais justa. Eu tenho falado nas salas de aula com as crianças que eu tenho passado, a gente pode faltar na escola? Eles falam não. Quando? Se precisar faltar, quando que a gente pode faltar na escola? Hoje eu estava na escola Balbina falando sobre isso, daqui a pouco eu volto. Quando a gente fica doente. Quando a gente está doente, a gente precisa ir para onde? Né? Para o hospital. E lá no hospital a gente é atendido pelo profissional da saúde, além dos exames, tudo, eles vão entregar um documento que tem que ser entregue para a escola. Que documento que é esse? Aí as crianças falam, mas a minha mãe não tem que deixar meu irmãozinho, eu tive que ir junto. Aí eu sempre falo com as crianças, olha, eu entendo, mas a sua mãe é responsável por você e pelo seu irmão. Não tem um vizinho, não tem um amigo, não tem um colega, porque assim, o CPF de cada criança, o cidadão, e filho não é filho do pai e da mãe só até o 5º ano, que o município está lhe dando todo o suporte. Quando vai para o 6º ou 9º também, e aí eu falo, porque a gente é uma rede, de um pacto, o Estado do Paraná, o Brasil precisa de uma educação melhor. Então, assim, eu preciso deixar pessoas melhores do que eu nessa sociedade, porque eu não sou eterno, nem você, ninguém é eterno. Então, assim, olhar para essa cultura de paz como algo que o município precisa se engajar. O que a gente quer para a sociedade? Porque nem todo mundo tem dinheiro para tudo. Porque nem todo mundo tem condição, a minha e a sua. E os meus professores também não têm. Então, é olhar para esse contexto, esses vários contextos que a gente se encontra diariamente, e dizer para a criança, você precisa ir para a escola porque é dinheiro público que está lá, é meu imposto. E essa cultura de paz perpassa quando eu olho uma criança na rua atravessando, correndo, e eu não tenho uma organização para olhar. Gente, aqui é uma área de escola, vamos devagar. E o carro passa correndo e atropela. Ontem mesmo, a gente saiu, sexta-feira, saindo de um CMEI, 5 e pouquinho, eu falei, vai devagar, que aqui é escola. Dito e feito. Não passou pela faixa de pedestre que tem a lombada, né, elevada ali, na frente de um colégio que nós estávamos ali perto do ginásio, do Costa Silva. E o colégio estadual, a criança passando na frente do ônibus correndo, duas, dando uma mãozinha correndo. Se a gente tivesse rápido com o carro, tinha pego. Então, assim, se eu quero cultura de paz, se eu quero que meus filhos não façam o que essas mães estão sofrendo pelos filhos invasores também, né? Que a gente tenha dentro de casa limitadores. Não é porque tá chovendo que eu vou ficar em casa, você tem responsabilidades, tem que cumprir. Não é porque tá frio, não é porque meu cobertor tá gostoso. Porque começa por aí. O jeitinho que a gente vai dando. É jeitinho na fila do banco, é jeitinho para conseguir vaga, é jeitinho para conseguir aquilo. Então, assim, filhos é um presente que a gente não devolve para Deus. E o mundo é que vai receber esse presente. Então, que a gente deixe cidadãos melhores aí na sociedade. Exatamente. E dentro disso, a gente tem toda a questão da conversa, do diálogo. O pai tem que ter com o filho. Como você estava usando, é um excelente exemplo de, mesmo quem não tem filhos, né, você saber que você tem uma área escolar, você tem responsabilidade sim com aquela área escolar, então você vai dirigir mais devagar, eventualmente você tem que mentalmente saber que a criança eventualmente, não é o desejável, mas eventualmente ela vai atravessar fora da faixa, ela vai atravessar correndo, você não tem que xingar a criança porque ela fez isso. Eu digo a comunidade como um todo, né? Você tem que abraçar e ter essa ideia, né? Tem que participar, sim, se eventualmente você está vendo ali uma briga numa escola, você não tem nada a ver com aquela situação, mas você vai
aciona. Você não precisa intervir eventualmente. E nem gravar celular. Nem gravar com o celular, né? Você não você tem que ligar para a polícia, ligar para a guarda municipal, fazer essa informação, né? Então, para que a gente consiga identificar esses pequenos sinais, né? Como você mesmo falou, né? O pai e a mãe perguntar para a criança o que ela comeu na escola, não comeu, por que não comeu, para entender justamente isso, se está tendo algum tipo de alimentação, se eventualmente ela não está adaptada à alimentação que está sendo oferecida na escola, até para eventualmente conversar com a direção da escola para entender alguma outra, uma outra possibilidade, perguntar o que aprendeu, o que não aprendeu na escola, né? Essas coisas todas, saber o nome dos professores, saber o nome da direção, essas coisas todas, né, Adriano? Mas nosso bate-papo aqui, se for vai conversando o dia todo aqui, mas tem falta, né? não falta é pauta. Mas queria que você deixasse um recado final para o pessoal aí e desde já te agradecer por ter vindo aqui na redação do jornal. Eu acho assim que tudo que a gente disse até agora se resume em 3 palavrinhas. A frequência das crianças, né? Quem falta faz falta. E os filhos de vocês, quando faltam na escola, faz falta para nós, não só pela questão orçamentária, mas porque a gente não está olhando para uma situação que, de repente, vocês, pais, não conseguem olhar porque não são técnicos, né? Então, assim, uma questão de visão, de audição, de qualquer situação aí que a criança possa estar passando. Então, quem falta, faz falta. Que a gente possa ser uma rede de apoio para toda e qualquer criança, que a criança é o bem mais precioso que a gente tem. Eu sempre falo nas minhas formações, nas conversas que eu tenho com os pais, com as famílias e com os professores, que memória afetiva que nós temos nas escolas, né? O que eu lembro da minha infância na escola? E que memórias afetivas que as nossas crianças estão tendo hoje em dia? Então, fica esse meu recado também, que memória afetiva que a minha escola está proporcionando. Porque se eu for na escola só para cobrar da instituição, qual é o meu papel enquanto educação também? Que a gente faça uma sociedade mais justa, de uma cultura de paz. Porque só tendo a criança na escola, pensando nessa perspectiva da cultura de paz e olhando para esses contextos, que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor. Então, buscar essas memórias afetivas. Meus filhos vão ficar agora 2 semanas em casa de recesso. Eu sei que às vezes não é legal a gente levar a criança no mercado, que dá trabalho. Eu sou mãe também. Tenho sobrinhos demais, inclusive. Então, assim, mas faça uma lista de compras para as crianças. Estimulem a escrita, a leitura. Lê qualquer coisa, conversa com a criança, estimula. Vai fazer a compra de um pão, pede para a criança ir lá com um troquinho comprar o pão. Porque, assim, é importante que eles estejam vivendo esse mundo, vivenciando esse mundo, não só subordinado aos pais, mas vivendo de verdade, porque o mundo lá fora não é só de pessoas felizes, tem pessoas que vão cobrar, vão exigir a nossa responsabilidade. Então nós, enquanto os adultos da relação, poderia dizer assim, que somos os responsáveis aí das crianças, dos estudantes, que a gente faça o nosso papel, que é orientar os nossos pequenos e pequenos araucarienses aí para uma sociedade melhor. E a nossa gratidão, que a gente tem outros bate-papos como esse, próximo semestre esse que virá aí com o SAEB, Prova Brasil, né? A gente tem esse ano de DEB, então atenção, paizinhos e mãezinhas dos 5º anos, me ajudem, não deixem as crianças faltarem, porque senão nem isso é contabilizado. Escolas que não aparece a nota do IDEB, Valdiclei, é porque não teve os alunos suficientes. E eu vou atrás, eu ligo, vou atrás. E é fato, porque eu estou indo em todas as escolas. Então, assim, esse ano de DEB, o município de Araucária tem tido uma perspectiva de melhora. A gente tem trabalhado simulados essa semana, foi feito simulados da Secretaria de Educação, inclusive, para a gente já ter um diagnóstico. Temos trabalhado, temos o Estudar, que foi premiado no passado. Estamos concorrendo a 8 prêmios, dessa vez novamente, sabe, Valdiclei? São 8 prêmios que a Secretaria de Educação, mas eu acho que essa é outra pauta. É outra pauta. Então, nós estamos aí com 8 prêmios, vamos chegando mais próximo ali, conforme for organizando, eu te passo. Justamente por isso, porque a gente tem feito muito, às vezes a gente não está mostrando demais, porque faz parte do nosso fazer, então a gente não tem que estar aqui toda hora mostrando aquilo que a gente está fazendo. Mas que vocês, pais, que são os principais, valorizem esse trabalho que está sendo feito pelo professor e pela professora de sala de aula. Gratidão. Muito obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aqui. Obrigado, Adriana. Obrigado, Secretaria de Educação, por sempre estar com as portas abertas lá, o Jornal Popular. Siga acompanhando o Popular, siga nos seguindo em nossas redes sociais, siga
comprando, reservando a sua edição impressa às quintas-feiras e acessando popularpr.com.br, que você vai ter informação de qualidade, aquela informação que muda o seu dia aqui nas nossas páginas. O Popular, especialista em araucária.